moda, do que é o conceito dentro das ruas de São Paulo e como também isso acontece na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Lu, é com você, vai interagindo com o pessoal, qualquer pergunta que vocês tiverem, levanta a mão, nós vamos fazendo esse intercâmbio com a maior facilidade. Ok, Leandro. Pessoal, olha só. O interessante dessa proposta que eles estão apresentando para vocês é que são duas grandes capitais, muito bem representadas, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao longo das apresentações, iremos explicar para vocês essa miscigenação de culturas e beleza, pois o Brasil agora é considerado ícone de beleza no mundo todo. E é essa proposta que estamos trazendo para vocês na coleção Destaque Capital de Taipi ProArt para 2011, já o lançamento aqui na Build Fair 2010. E é com você. Rio de Janeiro é a cidade brasileira que se destaca pela sua beleza natural, onde se valoriza a sensualidade das pessoas. O Rio de Janeiro inspira looks descontraídos, cabelos longos, volumosos e ondas desalinhadas. Essa é a proposta do Rio de Janeiro na coleção Destaque Capital, onde São Paulo, a maior metrópole do país, é marcada pela agitação e diversidade étnica. Portanto, as opções por looks práticos e versáteis têm presença garantida que se adaptam às variações e ocasiões do dia e da noite. Cortes clássicos com linhas dinâmicas proporcionam um ar contemporâneo ao visual. Essa é a mistura de São Paulo e Rio de Janeiro na coleção Destaque Capital, Taipi e ProArt Build Fair 2010. O microfone tá liberado, Lu? Tá, né? Ok. Tá legal, né? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre essa proposta que eu vou estar desenhando, mas antes de começar o trabalho, eu quero falar um pouquinho sobre um conceito que eu utilizo muito no dia a dia, no trabalho, no salão, que é a leitura das linhas para o visagismo. E quando nós falamos sobre leitura das linhas, nós acabamos identificando o que a pessoa tem de imagem, o que ela expressa nas linhas do rosto dela e o que nós podemos valorizar com corte, com cor, com penteado. E toda a equipe da Taipi da ProArt utilizam muito bem esse conceito e eu quero passar um pouquinho para vocês aqui. Então, essa moça, ela tem linhas mais retas para a lateral, queixo mais inclinado e a testa também é inclinada. A parte superior do rosto dela, a testa tem um pouquinho de retração, porém a linha dos olhos é mais marcante, aqui na direção da sobrancelha. Então essa região dos olhos ganha uma imagem um pouco mais forte e a linha do queixo, ela ganha uma inclinação que passa dinamismo. Vocês podem ver que o lábio superior ele é menor, o lábio inferior ele é maior. Então quando ela sorria, o sorriso ele fica inclinado. Quem tem linhas inclinadas combina muito com cabelos com pontas mais irregulares, combina com pontas mais desconexas. E isso valoriza um lado um pouco mais extrovertido, um pouco mais descontraído. Então o que eu comentei com ela, se ela gostaria que valorizasse essa linha inclinada do queixo e essa parte mais extrovertida, mais despojada que ela já tem. E a cor do cabelo, ele está acompanhando isso. O loiro, ele chama mais atenção. O loiro, ele é muito mais, ele ganha muito mais destaque. Quando nós vamos olhar um cabelo escuro, um cabelo, mesmo que seja vermelho, o loiro ele é o que mais brilha nos nossos olhos. Então nós vamos fazer um corte para que possa valorizar essa linha inclinada que ela tem no queixo, que possa valorizar também o olhar dela, por isso nós vamos trabalhar com uma franja. Então nós vamos criar a inclinação da nuca em direção à parte frontal. Então como eu vou trabalhar com isso? Eu criei uma divisão, né, nessa parte da nuca e para quem está acompanhando é interessante perceber que esse alinhamento da divisão na nuca ele vai fazer toda a diferença para esse corte. E aí nós vamos iniciar o processo do corte trazendo sempre as mechas para a parte central e trabalhando ela de dentro para fora. Então nós vamos criar uma inclinação, quero que vocês acompanhem bem esse detalhe porque é como se eu estivesse fazendo um degradê, só que na parte da nuca. Então prestem atenção, eu trabalho com o centro mais curto e deixo a parte frontal mais alongada.
Isso me dá tanto rapidez quanto projeção para o corte. Então prestem atenção, inclino também, seguro, vejo onde está a minha mecha guia e venho cortando de dentro para fora. E isso é muito interessante porque no momento que eu faço isso, eu já tenho uma inclinação que começa da parte de trás para a parte frontal. E muitas clientes têm pedido aquele cabelo que começa alongando em cima do ombro. E muitas vezes o profissional tem dificuldade de fazer, porque ele fala, não, Chanel tem que ser curto, não dá para ser um Chanel longo. Não dá para ter uma frente alongada se não cortar bem curto a nuca. E não é verdade. Quando você trabalha dessa forma, naturalmente atrás já fica mais curto e a frente ela já cai com um alongamento fantástico e que dá um visual muito interessante. Quem gostou pode aplaudir, que eu fico contente também. Olha só, Leandro, com o intuito de homenagear a beleza brasileira, hoje, referência no mundo todo, a Taif e a ProArt estão destacando algumas das mais belas e importantes cidades do país, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público de onde vem a inspiração dessas 4 grandes capitais e por que elas foram escolhidas para destaque capital da coleção Taif e ProArt 2011. Leandro, só um minutinho antes de você explicar, senão eles vão ver o detalhe do corte aqui. Legal, vai lá, Douglas. Para trazer realmente um pouco... Que foram São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília. Na verdade, a gente sabe que é um intuito em homenagear a beleza brasileira. Mas por que da escolha dessas capitais? Então, Luciana, é bem interessante a gente poder entrar no âmbito de a escolha que nós fizemos e o motivo, né, que a pesquisa que a equipe da Taif da ProArt desenvolve todo ano, ela traz essa referência para o nosso trabalho aqui nos 4 dias de feira. Na verdade, todo mundo que está aqui que de alguma forma trabalha com moda, trabalha com conceito, estuda, não importa se é moda para cabelo, para maquiagem, não importa se é moda para roupa, nós temos que saber de onde a tendência está vindo e para onde ela está se aproximando e chegando. E diferente do que é a tendência para moda, a tendência é algo que vai influenciar para que aquilo possa ou não virar moda. Então muitas vezes uma franja, ela pode estar linda, mas ela é uma tendência. Se as mulheres adotarem aquilo passar de 6 meses a 1 ano, aquilo então virou moda. Um Chanel, ele está em moda num período, exatamente por quê? Porque aquele cabelo, ele marcou uma época. Então tudo que marca uma época ganha uma referência como moda. E essa tendência que nós trouxemos, que é valorizar cada região do país, exatamente a pesquisa foi desenvolvida como é diferente trabalhar, por exemplo, em São Paulo e trabalhar no Rio de Janeiro. As mulheres do Rio de Janeiro valorizam o cabelo, mas valorizam também muito o corpo, porque o corpo fica muito exposto, né? E o cabelo, ele entra como um complemento para essa sensualidade do corpo. E já em São Paulo, as mulheres dão muito mais foco até para o cabelo, porque aqui muitas vezes o corpo fica muito mais escondido e o cabelo fica muito mais em destaque. Então, toda essa pesquisa que nós fizemos com a equipe toda, foram quase 4 meses de pesquisa, exatamente para entender os costumes que estavam sendo trabalhados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Minas Gerais, entre outras capitais. E aí nós elegemos essas 4 capitais porque nós vimos que eram as capitais que mais estavam se contrastando e capitais que poderiam trazer para a gente uma informação que realmente pudesse ser usada em todo o país. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho no Sul. No Sul as mulheres gostam de cabelos loiros mais dourados. Já em São Paulo as mulheres gostam de loiro mais acinzentado. Por quê? Por causa de tom de pele. Por exemplo, no Sul, a mulher, se deixar o cabelo muito cinza, ela fica pálida. Aqui em São Paulo, a maioria das mulheres que tem pele um pouco mais fria, se deixa esse cabelo muito dourado, também fica pálida. Então nós temos versatilidade em trabalho de região para região. Pode ser o mesmo loiro, da altura de 1,9, porém um mais dourado e uma outra região um pouco mais acinzentada. E como o maior território da América Latina, Leandro, o Brasil é marcado por diferentes centros urbanos, diferenciados pelo seu clima, por sua história e diferentes miscigenações. Isso torna os brasileiros ainda mais especiais quando o assunto é beleza. E sua imagem é exportada para o mundo todo como ícones, por meio de suas belas modelos que desfilam nas principais passarelas do mundo. Daí
a explicação da coleção Destaque Capital de Taifi ProArte já para 2011. Muito bem representada por Leandro Pires e por Douglas Moura no palco principal de Taifi ProArte na Build Fair 2010. Douglas, é com você. Bom, Leandro, e agora já